Ah, tá da conexão. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Vamos começar aí em alguns minutos. Paternar na quarentena, tempo de ressignificar com o Leandro do blog do perfil do ForDead. Já já, em alguns minutos, a gente começa, tá? Paternar na quarentena, tempo de ressignificar. Opa, boa tarde, boa tarde. Tudo jóia? Boa tarde, minha gente. Vamos começar em alguns minutos aí a live de hoje. Paternar na quarentena, tempo de ressignificar com o Leandro Ziotto, que é do blog do ForDead. Então, dentro de alguns minutinhos, a gente está começando. Vocês, durante toda a nossa conversa, e depois a nossa conversa aqui vai ficar gravada. Cristiano, professor, pai, entrando aí para participar. Boa tarde, boa tarde. Se a gente tiver algum probleminha na internet, pessoal, a gente vai tentar mudar de local aqui, mas realmente às vezes a concorrência aí acaba fazendo com que varie um pouquinho. Mas vamos embora. Vou convidar agora o Leandro do ForDead. Olá, boa tarde a todo mundo que está chegando. E aí, Doutor Leandro, tudo prazer, bem? tudo jóia. É prazer em Prazer é reencontrá-lo meu. virtualmente. Né, não, em tempos de pandemia é a internet que está salvando. Exatamente, exatamente. E aí, como é que tá a vida aí em São Paulo? Cara, tá uma loucura, né? A gente tá tentando entender ainda tudo isso, tirar um aprendizado, elaborar as coisas, tentar continuar a nossa vida e ainda trabalhar, viver, não pirar a cabeça, tudo ao mesmo tempo. A gente tá tentando. Verdade, verdade. Correria. Vamos lá que a gente vai sair dessa com muitos aprendizados. É o Ah, esperado. eu acho. Eu acredito muito. Ó, então, pessoal, nossa live de hoje com o Leandro Ziotto, que tem um perfil chamado ForDead. Acredito que muitos aqui já conhecem, acompanham. Ele vai apresentar um pouco melhor aí para vocês. A gente vai conversar e ao longo aqui da conversa vocês podem mandar perguntas. A gente tem um roteirozinho, algumas perguntas que a gente montou, mas quem quiser mandar pergunta, a gente vai lendo aí durante o bate-papo. E a ideia da gente é passar aí no máximo até uma hora, que mais de uma hora o Instagram derruba, né, Leandro? Derruba. E vamos deixar salvo, disponível aí assim que acabar, para quem não puder assistir todo, não puder assistir no momento, possa assistir depois. Então vamos lá, vamos dar início aí à nossa conversa. Leandro, a gente se conheceu aí em São Paulo, né, há mais de um ano aí, em eventos da primeira infância. E você tem uma atuação bem significativa aí na área. Eu conheço alguns blogueiros daqui também de Recife que conhecem, né, bastante seu trabalho. E eu queria primeiro que você se apresentasse e contasse um pouco aí do seu foco, né, e como é que você trabalha ele na prática. Estou escutando. Tá, desculpa. Tá, é que na hora cortou um pouco sua última fala. É, Você me contar um pode. pouco do teu trabalho, do teu foco, como é que você desenvolve aí, quais são as linhas de atuação do ForDead? Tá. Há 3 anos, mais ou menos, né? Assim, como ideia, ele nasceu desde que eu me tornei pai, pai afetivo, então eu tenho um recorte particular, né? Só para explicar, o Vini não é meu filho biológico, ele é fruto da relação da minha primeira ex-esposa.
Então, eu brinco que para explicar a minha paternidade eu preciso de um infográfico, né? Mas é isso. Então, assim, eu separei da mãe do Vinícius, mas mesmo assim eu divido os cuidados com ela e com outras pessoas o cuidado do Vinícius. E aí, desde que o Vinícius apareceu na minha vida, eu vi o despreparo, né? Que nós, homens, no geral, não posso generalizar, mas devido a uma cultura patriarcal, machista, a gente não é preparado, né? A gente não tem o menor, assim, não tem um vislumbramento de cuidar de um ser humano, né? Que é uma criança. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a perceber que não era só uma questão de aprendizado, sabe? De um manual. Eu brinco que quando eu me tornei pai, eu me tornei um agente político, sabe? Não tem como não falar de paternidade, não falar de políticas públicas, né? E aí foi quando eu Perfeito. esbarrei em políticas públicas, foi quando eu esbarrei na primeira infância. No carnaval desse ano, eu fiz uma provocação, né? Num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade, tem alguma coisa de errado, né? Verdade, verdade. E, e, Cinco aí, e aí foi dias, quando sabe, o absurdo. carnaval, eu não sei aí em Recife, que deve ser grande, mas em São Paulo, assim, São Paulo bateu 15 dias de carnaval, sabe assim? E eu que Aqui participei, é maior. O então, carnaval, o e carnaval. eu acompanhei a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância e eu pude acompanhar assim o parto que foi ao estender a licença paternidade de 5 para 20. Assim. Uhum, Eu uhum. ainda acho pouco, mas de uma pessoa que viu de dentro um trabalho de advocacy, de como conseguir aprovar uma licença paternidade de 5 para 20, eu considero uma vitória, sabe assim? E aí Uhum. foi quando eu comecei a ver que falei assim, cara, não adianta, assim, por mais que hoje nós pais, né, uma nova geração de pais, que esteja comprometido a se engajar na paternidade, se engajar em tomar cuidado de nossas crianças, né, na primeira infância, se não tiver políticas públicas que envolvem coisas simples, Rogério, Uhum. licença paternidade, ou uma outra coisa que para mim é muito simples, mas extremamente simbólica, eu acho. A gente conseguiu aqui em São Paulo, não sei como é em Recife, mas, por exemplo, fraudar em banheiro masculino. É uma legislação pequena, municipal. A gente conseguiu aprovação aqui unânime, assim, não teve partidos que eram oposição ideologicamente, né, politicamente falando, votaram juntos, porque não tem como, assim, não ter fraudário no banheiro masculino é dizer que eu e você, a gente não pode ir sem as nossas companheiras levar nossos filhos no shopping. Sabe assim? É como sempre Excelente tem que observação. carregar uma mulher junto conosco. E eu tenho feito essa provocação porque, assim, é um trabalho de advocacy muito simples. Não consigo imaginar, assim, juro, um vereador municipal que seja contra, porque não requer gastos públicos, não requer, sabe assim, é muito simples isso. Então, então foi aí que começou, assim, a Forded no início começou muito como esse trabalho de ativismo e de essa participação das políticas públicas. E do ano passado para cá, a gente mirou um pouco mais nossos esforços para atuar também dentro das empresas. Porque eu acho que Hum, também as empresas têm essa capacidade de influenciar e de mudar comportamento muito forte. Acho que é isso, legal. resumidamente. Legal, legal. Já é bem, bem conhecido. Eu acompanho também já de algum tempo. E realmente é um perfil muito interessante. Eu completei meus 20 dias de licença paternidade ontem, Leandro. E Ai, realmente caramba! posso dizer com bastante conhecimento de causa que 20 dias é totalmente insuficiente. E a gente tem que brigar sim É, por mais tempo. Eu tenho a sorte de ter um tempinho extra, né, mais atribulado com home office, por conta desse momento que a gente tá vivendo. É uma externalidade positiva aí dessa crise. Mas, sem dúvida alguma, cada vez mais eu tenho certeza absoluta de que esse tempo, de fato, precisa aumentar para a gente poder dividir mais, apoiar mais, né, a mãe, a mulher, apoiar mais a criança, né, o recém-nascido que tem essa necessidade ainda do apoio dos cuidadores. É muito bom e acho que esse teu trabalho já influenciou muita gente. Como eu disse no comecinho, tem alguns blogs interessantes aqui em Recife sobre
a paternagem, né? Um dos termos que a gente utiliza, e eles todos conhecem o trabalho do ForDead. Esse é um assunto, como você falou, que é importante que a gente trabalhe na política pública. Eu não conheço aqui a iniciativa do berçário, né, do trocador, do fraudário, perdão, nos banheiros públicos masculinos. Eu acho que é uma novidade ainda aqui, já fica aí a primeira dica para a gente poder trabalhar. A Agora, gente aqui em São Paulo acho que aprovou em 2018, se eu não me engano. 2018, se você tiver depois Se eu não o me engano. modelo aí, o projeto de lei para poder compartilhar, compartilhe, que sem dúvida alguma é uma das bandeiras que a gente pode assumir aqui. Agora, Eu mando sim, vou até anotar aqui. joia, joia. Agora, como é que está, então, aí diante de toda essa mudança de rotina com a quarentena, como é que você tem adaptado esse seu trabalho aí de advocacy, essas suas atividades que você vinha realizando para esse momento que a gente está precisando desse distanciamento, desse isolamento social? O que é que você vem fazendo aí nas últimas semanas? Tá. Cara, todos os trabalhos da Forded sempre foram assim, a gente sempre resumiu o nosso trabalho em dois pontos, assim. Um trabalho de comunicação de fato virtual, e referente a isso não mudou, a gente continua, nossa principal fonte de comunicação e disseminação de comunicação, de informação, ainda continua sendo os meios virtuais. Agora, os nossos projetos, né, de impacto, de fato, de ponta, né, quer falar com pais, quer fazer workshops, oficinas, palestras, eram todos presenciais. Esses, assim, esse ano não teve, né? Mas, como diz, né, assim, parece que em grandes crises aparecem oportunidades, né, que nos motiva a nos mexer. E aí eu estou lançando agora, essa semana, até notícias quentinhas para lançar Opa, pelo Rogério. manda. A gente está lançando um curso EAD Que legal. sobre paternidade. Lógico que esse curso ele não tem a arrogância de querer ser um manual de boas práticas, tá? Isso não existe. Cada um sabe, pelo que acredita, pelo que pensa, conforme a sua filosofia, religião, qual é a melhor forma de criar o seu filho e sua filha. A gente não quer entrar nesse mérito. Mas quando a gente fala de um curso EAD, principalmente sobre paternidade com recorte do homem, dar essa instrumentação, principalmente inicial, que o homem não está muito. Não, enquanto a gente está brincando de arminha, de quem machuca mais um ou outro quando é criança, as mulheres estão aprendendo a cuidar. Então, por isso que torna a gente, quando a gente chega na fase adulta, a gente não sabe segurar uma criança direito. Mais uma vez, não posso generalizar, mas é a grande maioria. Então, a gente fez um curso com muito cuidado, com muito carinho, sobre paternidade, que fala dessa forma mais conceitual da participação e da importância do homem nesses cuidados. Também dá algumas dicas práticas. E a gente, como nosso primeiro cliente, falo com muito orgulho, a gente tem a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo vai lançar, dentro desses próximos meses, ela chamou a gente para participar, ela vai Que lançar esse legal. curso voltado aos servidores municipais. Porque Sim. o marco legal da primeira infância, ele regulou a licença paternidade na iniciativa privada. Uhum. Aí ficou a cargo né, de cada ente público, seja municipal, estadual e federal, gerir essa sua forma. E aí o município de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, achou que não fazia sentido a iniciativa privada dar 20 dias e o funcionalismo público de São Paulo ainda continuar dando 6, se eu não me engano, não era nem 5, era um dia a mais. E aí aumentou Uhum. para 20, e como diz o marco legal, para o homem poder gozar dessa licença paternidade estendida, ele precisa passar por alguma atividade de paternidade. Uhum. E nada mais oportuno, principalmente em momentos de pandemia, né, de distanciamento social, que essa capacitação possa ser por EAD, né? Então a gente Isso, isso. tá lançando e a gente quer começar a oferecer também para empresas que sejam ingressos da empresa cidadã, porque essas empresas têm o direito de oferecer a licença paternidade estendida. Então, esse é o nosso primeiro produto que a gente vai lançar esse ano, que é Que mais uma legal. vez, assim, a gente pretende trabalhar muito forte defendendo a licença paternidade, que eu acho que vai ser o divisor de águas para a gente conseguir levar a paternidade mais a sério, né?
Eu acho que para o momento de maturidade que hoje a gente tem, eu achei esse mecanismo do marco legal da primeira infância super inteligente. Realmente é interessante casar, né, essa expansão dos dias, que é pouco ainda, mais de 5 para 20, com essa capacitação. E é claro que isso está no marco legal, mas na prática eu ainda não tinha visto muitas referências de como isso estava acontecendo. Essa experiência que você está me dizendo aí, eu acho que é uma das primeiras do Brasil, né, com a Prefeitura de São Paulo, e que bom que você está também planejando abrir para empresas. Mas fora empresas, você planeja fazer alguma turma aberta para pais, de maneira individual, pessoa física? Sim, eu ainda estou estruturando isso, porque para empresas, queira ou não, é um pouco mais fácil, né? Porque a empresa ela já tem a concentração e fica mais fácil de gerenciar esse grupo, né? Por exemplo, você pega uma empresa X, ela tem X mil funcionários, mas não são todos que estão grávidos. Então, sei lá, estão 30, 40, 50 homens estão nessa situação de gravidez, precisa gozar da licença paternidade. Por mais que eles estejam em regiões diferentes do Brasil, fica fácil de gerenciar. Para a gente fazer essa relação aberta, o que eu quero ver e quero testar antes de fazer é ver uma plataforma bacana que dê para. Uhum. Porque assim, a gente já está falando de um conceito difícil, né? Ainda deixar de uma forma que não seja muito acessível para as pessoas, mas ela vai ter a sua versão aberta, assim, para o público em Que geral. Então, legal. qualquer pai, seja autônomo, microempresário, então assim, que não esteja regido debaixo de uma CLT, quiser fazer o curso, ele pode fazer também. Mas aí Nossa, a gente vai mostrar isso são os próximos passos. foi spoiler aqui. Eu Foi um spoiler. vou seguir isso aí e vou também, conte comigo para divulgar aqui no Recife, em Pernambuco, na região Nordeste. Essa iniciativa realmente é louvável e eu acho que é o caminho. Mas a sua rotina aí em casa também mudou muito aí como é que tá teu home office, como é que tá a tua rotina de horários? Tá mais pesado ou mais leve que antes? Cara, pessoalmente, eu vou ser muito sincero que eu passei assim os primeiros 15 dias tentando entender ainda, assim, sabe? Eu tava vendo, eu sigo a atriz Maria Ribeiro e eu gostei muito do que ela disse, que ela falou que os primeiros 15 dias dela de quarentena foi uma inútil útil, sabe? Parece que só apagando Hum, incêndio, mas, sabe, no final das contas, você passou os 15 dias, você não, parece que não fez nada, sabe? Só é, tentando gerenciar ansiedades, né? Pais idosos que acham que tá tudo bem, que não são do grupo de risco. Então, eu passei por isso, assim. Mas o que mais me pegou mesmo porque, assim, eu completei 30 e poucos dias sem ver o Vini, né? Porque o que eita, acontece? Eu tive, no início da quarentena, assim, quando começou a levar um pouco mais a sério, eu tive os sintomas do Covid, né? Tive hum, febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse seca, não sei o quê. Não fiz o teste porque segui as orientações dos sim, especialistas de só buscar o teste se você realmente tivesse muito mal, porque não tem teste para todo mundo. Então eu estava até falando ontem com a doutora Ana Escobar, eu fico na incógnita se eu tive ou não o coronavírus, sabe? Mas nessa dúvida se eu tive ou não, tanto eu quanto a mãe do Vini, a gente achou prudente manter esse distanciamento social. Então, e é disso que eu gosto, assim, a gente está tendo que manter um distanciamento social, não um isolamento, né? Ninguém precisa se isolar, acho que pelo contrário, acho que em momentos como esse, mais importante do que nunca é nos mantermos conectados uns com os outros. Então eu falo com o Vini perfeito. diariamente, a gente fala por vídeo, a gente conversa tudo, mas essa conversa presencial eu já estou há uns 32, acho que 33 dias sem vê-lo pessoalmente. Assim, nossa, é muito difícil, cara. Nossa, Ave Maria. Eu passo Nossa, por isso com meus pais, é difícil mesmo. Imagine a primeira neta da minha mãe, eu sou filho nossa, único por parte de verdade, mãe, cara. e ela não pôde ainda tocar. O máximo que a gente fez foi aproveitou o dia da primeira consulta no pediatra, uma consulta obrigatória, tinha que ir, tinha que ter exame clínico. E no retorno eu passei na frente de casa, meus pais moram em casa, e eles viram de dentro de casa e Joana, que é o nome da minha filha, dentro do carro. Esse foi o máximo até Nossa, agora. cara. Mas é E isso, aí, né?
E como você falou, utilizando as videochamadas, né, também, né, usando a tecnologia a favor aí para nos facilitar esse contato. Né? É o caminho. E ter paciência, né, cara? A gente já percebeu, né? Os principais especialistas estão dizendo que é melhor segurar agora um pouco e porque para isso passar o quanto antes, né? Porque senão a gente só vai ficar empurrando a quarentena com a barriga. Exato, exatamente. Cara, então, tempo desafiante, tempo de mudança, tempo que a gente consegue enxergar aí dificuldades, mas também aprendizados. O que é que você acha que isso pode mexer, pode transformar, pode trazer, como no título aí da nossa live, novos significados, pode ressignificar de dentro para fora desse papel masculino, desse papel de pai? Cara, eu acho masculinidades, então não tem como eu não ser muito emocional na hora de falar sobre esses dois temas, né? E puxar a sardinha para esse lado. Mas eu acho que a gente está passando assim pela principal, assim, acho que talvez a maior janela de oportunidade que a nossa geração, assim, que a nossa humanidade tem para discutir esses dois temas, assim. Primeiro, eu acho que é parentalidade como um todo, né, assim, eu acho que quando pela primeira vez na história, eu acho, pelo menos da história moderna, contemporânea nossa, onde você vê que pais, né, homens e mulheres, não importa qual seja a configuração familiar, está tendo que passar agora 24 horas por dia, 7 dias por semana, full time com o seu filho e com a sua filha, sabe? Sem descanso. A gente está aprendendo, cara, que é muito difícil criar um ser humano, sabe? A gente vem de um formato capitalista e eu não quero me ater em sistemas políticos e econômicos, não é isso. Eu só quero trazer que as pessoas se reflitam que a gente vinha numa forma de capitalizar a parentalidade, né, a criação. Ah, terceiriza para a escola, terceiriza para um curso, terceiriza para uma babá, vai terceirizando. E a gente, cara, mesmo acabou, assim, negligenciando. A gente se prepara para um trabalho, se prepara para um hobby esportivo e, cara, e não faz a menor capacitação para ser pai e ser mãe, que vai ser o seu maior desafio de vida, né, cara? Então, eu acho que é essa, assim, para mim, eu acho que é o principal, assim, que a gente pode. Eu peço que os pais e os pais e mães, né, assim, reflitam e falar, caramba, assim, como ser pai, ser mãe é mais complexo, principalmente em momentos agora que a gente está tendo que falar de inteligência emocional, sabe? Eu não acho que agora é Perfeito. hora de questionar a escola e a educação, tipo, de quantas equações meu filho vai aprender, se meu filho vai continuar tendo geografia ou geometria. Eu acho que a gente está na maior oportunidade de falar de inteligência emocional com as crianças, sabe? De lidar com emoções, Concordo. de lidar com desafios que é humanos, sabe assim? Então, e é isso que a parentalidade pode trazer, sabe? Você não vai aprender numa faculdade, então, eu acho que é isso, assim, né? Paulo Freire fala que a gente aprende ensinando, ensina aprendendo. Então, eu acho que a gente tá, acho que é a maior oportunidade que pais e mães têm para refletirem a sua parentalidade. E referente à masculinidade, cara, eu vou falar uma coisa polêmica, eu espero que as pessoas entendam, assim. Mas quando a gente vê a nossa autoridade máxima falar que vai encarar essa crise como um homem, não como um moleque, isso me mostra que, assim, essa crise não é só sanitária e econômica, é uma crise de masculinidades, né, cara? Assim, a gente vê índices de Verdade. violência doméstica aumentando, a gente vê, assim, comunicação violenta, a gente mostrar para as pessoas que não trabalham com masculinidade, então, e se consideram não machistas, né? Assim, ah, não, eu não sou machista, tudo, imagina. Mas não tem como, assim, criado numa sociedade como nós somos machistas. Eu, você, todo mundo, até quem trabalha ou não trabalha. Então, enxergar esses machismos invisíveis que você tem que resolver tudo com força, tudo no grito,
sabe? A gente tá tendo que... Cara, eu fico imaginando, assim, criança, nesse exato momento, assim, juro, Perfeito. abril de 2020, crianças e mulheres tendo que dormir com seus violentadores, sabe assim? Assim, eu não sei se você sabe, assim, eu vi o índice, em todos os países do mundo, se a gente fizer um recorte de gênero, os homens são os mais infectados pelo coronavírus. Sim, Eu poderia levantar várias hipóteses, inclusive científicas. A doutora Ana Escobar falou que de repente pode ter uma predisposição. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou cientista, muito menos médico. Mas será que não vale dizer que os homens são mais infectados porque eles se expõem mais mesmo? Porque eles se expõem, eles se cuidam menos. A gente é parceiro do Ministério da Saúde há 2 anos já, Cordete, né? E há 2 anos uhum, eu vejo um esforço monstruoso do Ministério da Saúde para falar sobre saúde preventiva para o homem. O homem não se cuida, cara. O homem vive 7 anos verdade. a menos que a mulher, o homem tem um índice 4 vezes maior de suicídio, o homem é a maior população carcerária. Então, assim, acho que a gente, como aí, em vez de falar sobre parentalidade, agora como homem, a gente também pode ressignificar, né? E que a gente vinha performando essa masculinidade antes dessa pandemia, e o que a gente pode ver, o que faz sentido para a gente não continuar pós-pandemia, sei lá. Eu acho que são as duas coisas que a gente pode discutir, assim. Eu acho que você trouxe, foi na mosca aí, realmente, do que a gente está vivendo no mundo e, particularmente, de forma ainda mais acentuada aqui no Brasil, pelo contexto político, pelo contexto social, etc. Então, realmente, eu acho que tende a ser uma oportunidade. Agora, a gente precisa aproveitar, né, essa oportunidade. A gente precisa transformar isso que a gente está vendo numa mudança real, precisa transformar em hábito, precisa transformar em comportamento. Você acha que isso vai realmente impactar, vai levar a uma mudança e uma evolução? Eu acho que essa evolução da paternagem já estava em curso, né? Por mais que ainda de forma tímida, ela vem avançando. Você acha que esse momento, né, crítico, esse momento de pandemia, ele vai provocar uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento? E aí já imaginando o depois, o pós-pandemia? Ó, eu acho, como você falou, né? Eu acho que a temática paternidade junto com a masculinidade já vinha numa crescente, né? Assim, chegou uma, até pela própria maturidade, né? Que o feminismo já vem, né? Assim, você vê temas feministas já está na sua quarta onda, né? Dizem estudiosas do feminismo, assim, e o homem tá e a masculinidade está se engateando na primeira ainda, né? Então, assim, eu acho que até por forças externas, a paternidade e a masculinidade já vinha crescendo porque tinha que se movimentar, cara. A gente tem que se movimentar. Agora, Perfeito. referente a essa pandemia, se eu acho que ela vai fazer uma mudança, é... eu estava conversando com alguns amigos que estudam psicologia, comportamento, né, assim, humano. Os mais pessimistas acham que a gente vai tirar um aprendizado, mas depois o ser humano cai numa inércia e volta para o seu passado, né? Eu costumo ser um pouco mais otimista, assim. Eu acho que, independente do nível de maturidade que as pessoas estejam conseguindo passar por essa pandemia, algumas estão sabendo elaborar melhor, outras não, sabe? Ou não, ou porque tem mais conhecimento intelectual ou não, isso influencia, ou porque por classe social, né? Essa coisa de filosofar sobre a pandemia é um privilégio de classe média alta, né? Tem pessoas que estão baixas que estão vivendo a vida delas como se nada tivesse existindo a pandemia. Mas eu acho que, assim, por pior que Perfeito. seja, assim, por pior que seja, eu acho que ninguém vai passar ileso. Assim. Eu acho que vai ser um novo normal, sabe? Eu acho que normal ninguém vai voltar. Talvez seja um novo. Algumas coisas um pouco pior, outras coisas melhores, mas só o fato de já ser novo já me traz um certo otimismo de quando essa pandemia acabar, assim. Porque eu acho que ninguém está conseguindo passar ileso por isso. Por mais as pessoas É, que negam, né, estão chamando uma nova geração de negacionistas, né, as pessoas que estão negando a pandemia. Eu acho que até elas que negam, não acredito que vão passar
ilesas, sabe? Assim, então, talvez a transformação não seja tão romântica quanto eu gostaria que fosse, mas eu acho que vai haver. Uma ruptura tem que haver. Ninguém passa. A gente tá precisando. A inércia saiu, né? O coronavírus bateu nas nossas costas, nem se for para dar um passo para frente, pelo menos a gente deu. Então, eu acho, não sei. Bom, estamos aqui. Também faço parte do grupo dos otimistas, mas também não acredito, né, numa mudança tão radical, tão rápida. Eu acho que, de fato, esse momento vai gerar um impulso nessa transformação, mas a gente vai continuar numa caminhada de transformação, né? Daí a importância da gente aproveitar, como a gente já aproveitava antes, aproveitar esse momento e pensar no depois e continuar trabalhando essa nossa pauta aí, né, da paternagem, da paternidade, dessa ressignificação. E a gente vai falando desde o do início aí de algumas iniciativas, como é que tu está se adaptando a esse momento, né? Quem está chegando agora, tem umas pessoas que estão com a gente desde o começo, viram aí uma iniciativa super legal, que você falou do curso EAD voltado para a paz, que você está fazendo em parceria aí com a Prefeitura de São Paulo. Mas e quando é que você vem para o lado de cá? Quando é que você imagina vir para o Nordeste, para o Recife? Ó, eu só preciso de duas coisas agora para ir para o Nordeste e para o Recife. Primeiro, que a pandemia acabe. E segundo, cara, de um convite seu. Ou da Michelle, uma amiga minha tá aqui online, ela é de Recife também, faz um trabalho incrível de parentalidade aí em Recife. Ah, é? Eu não conheço a E Michelle. eu vou te apresentar. Ela faz um trabalho incrível também com parentalidade, dando suporte para pais e mães a exercerem a sua parentalidade de forma mais saudável. E, cara, acho que é isso. A gente tem que. O Nordeste, a gente tem bons parceiros aí, né? O Instituto Papai, que é de Recife, faz um trabalho já lindo aí. O Instituto Isso, Papai, na conheço. verdade, ele foi uma referência para mim. Quando a gente começou a fazer, quando eu comecei a pensar a qualquer coisa, engatinhar sobre o que é paternidade, o que é masculinidade, o que é políticas públicas, eu me baseei muito forte em duas organizações. Uma foi o Promundo, que é uma organização internacional sobre as duas temáticas, e o Instituto Papai. E vamos, né, Legal. cara? Vamos fazer esse Nordestão aí, falar sobre paternidade, masculinidade, vamos falar com a prefeitura aí, ver o que a gente consegue fazer. Tamo aí. Ah, eu acho que tem muito espaço aqui. Estou vendo também a Dani Maciel falando aí, que eu acho que também te conhece. Cara, eu conheci a A Dani Dani que há 2 semanas atrás numa live também. Ah, que legal. Eu conheci a Dani no final do ano passado, quando ela representava o GPTW aqui. É, E é um dos caminhos, né, para a gente poder fortalecer essas medidas. Inclusive, foi conversando com a Dani para ver se a gente conseguia trazer uma experiência que já tem aí em São Paulo e não tem aqui, que é uma parceria do GPTW com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, para fazer uma premiação das empresas, né, a categoria aí Primeira Infância, né, que apoiam, né, essa causa e que tem como uma das medidas essa incentivo à expansão da licença paternidade, né, curso para os pais, para as mães, para os cuidadores. Né, tem algumas recomendações aí do GPTW, mas entre elas essa questão aí da licença paternidade. Então foi assim que eu conheci a Dani aqui, e na ideia de tentar trazer isso como política pública também para o servidor público. Tem alguns servidores públicos, alguns professores aqui nos acompanhando, que eu estou vendo, gente aí da educação, e eu acho que é uma boa maneira da gente começar. São mais de 30 mil servidores aqui em Recife. Então, se a gente batalhar para aumentar a licença paternidade, batalhar para ter formação, cursos de formação continuada, né, para o servidor, em termos de parentalidade, eu acho que é algo muito interessante. É algo talvez parecido com a estratégia que você está tomando, você falou agora há pouco, em São Paulo. Eu acho que esse é um dos caminhos. E queria até te escutar um pouquinho mais sobre isso, já focando um pouco mais nessa área pública. Você está tendo a experiência com a Prefeitura de São Paulo e é um mesmo curso, num formato adaptado, pode ser levado para empresas privadas, mas eu acho que essa área pública aí é um caminho, é um forte caminho, inclusive para inspirar as empresas privadas. Eu queria te escutar um pouco mais
que é que você vê aí nesse caminho com a área pública? Você tem alguma boa prática para compartilhar também? Assim como você começou falando aí do fraudário nos banheiros masculinos. Cara, em termos de políticas públicas, putz, tem muitas coisas bacanas que a gente pode à disposição. Por exemplo, desde projetos de leis, né, com legislativo, então, licença paternidade estendida para os servidores públicos, fraudário em banheiros masculinos. Mas se a gente pensar em projetos, por exemplo, né, políticas públicas que envolvam projetos sociais, eu acho que a gente tem assim muito, e é muito bacana, eu fico muito feliz de saber que desde o ano passado para esse ano cresceu muito essas mobilizações que envolvam crianças, homens e pais, né? Essa tríade, assim. Porque você vê, por exemplo, aqui em São Paulo tem um projeto muito bacana, que eu acho que também serve para vocês aí em Recife, que é um grupo que fala, por exemplo, com homens que foram condenados em algum momento, em alguma instância, por exemplo, referente à violência doméstica, seja com crianças ou sejam com mulheres. Esses homens Sim. participam de uma jornada, de uma sequência de grupos de reflexão e de rodas de conversa, que eu acho que dura, acho que em torno de alguns meses. E olha que bacana, né? Aqui em São Paulo, o índice de reincidência de homem de violência doméstica, ele sei lá, recebe uma punição tradicional, né? Vai preso, alguma coisa. A reincidência dele é de 78%. A reincidência desse homem que passou por esses grupos reflexivos, essas rodas de conversa, a reincidência caiu para 3%, cara. Nossa, Olha isso. cara, Cara, impressionante. uma outra coisa que eu acho incrível, você falou dos professores que estão aí nos assistindo, eu acho que a educação também é fundamental quando a gente fala de masculinidade. Assim. Eu acho que poder falar sobre masculinidade saudável, né? A gente está falando muitas reportagens sobre masculinidade tóxica, mas esse cara para e fala assim, beleza, isso que eu estou fazendo não é legal, mas como que é então? Então, sabe, ter projetos que falam com meninos jovens, sabe? Pré-adolescentes, adolescentes na fase de escolar ainda, e fala sobre como exercer uma masculinidade saudável, eu acho que é interessante. Tem um projeto aqui em São Paulo, da Vivian, que chama Plano de Menina, que já fala com meninas, fazendo empoderamento feminino. Eu troquei umas figurinhas com ela para ver se a gente consegue fazer uma coisa similar com meninos, fazer tipo um plano de menino, sabe? Uma coisa que a gente pode Muito falar bom. com esses meninos na fase escolar, porque já fazer essa ruptura do machismo e do patriarcado nesse adolescente já, putz, tem um impacto na fase adulta dele muito mais saudável, né? E, cara, acho que tem tudo, né? Assim, desde eu tenho tentado sensibilizar muito o executivo e o judiciário, o legislativo, falar como parentalidade é importante, né? Assim, desde um educador que inclua mais o homem, sabe? E não fale só com mulheres. O pré-natal do parceiro, que a gente tem super ainda dificuldade de ser implementado e pelo serviço público de saúde, assim, sabe? Não é só o homem que tem dificuldade de participar do pré-natal do parceiro. Os profissionais de saúde têm dificuldade de implementar o pré-natal do parceiro. Assim. Tem médicos que são formados e não sabem que existe o pré-natal do parceiro, por exemplo. E para mim, assim, pré-natal, cara, seria assim, o homem tá grávido, ele tá emotivo, ele tá sensibilizado. Eu acho que é a melhor oportunidade de pegar o cara pelo pescoço e a gente perde essa oportunidade porque a gente expulsou o cara do pré-natal, sabe? Então, assim, olha, eu vou te falar que eu teria uma lista de políticas públicas aí que eu poderia mandar para vocês, para a gente poder Eu vou fazer querer mais. coisas. Essa que você falou aí, eu acho que umas três ou quatro já foram super interessantes e em grande parte a gente ainda não desenvolve por aqui. Mostra a importância da troca, né, da experiência com outros municípios, com o Brasil como um todo, a importância das redes para a gente poder aprender com essas referências. Aqui a gente fez um trabalho também com os estudantes da educação de jovens e adultos. Em Recife, isso corresponde mais ou menos a 7.000 estudantes.
quase todos os estudantes aqui estão no EJA, é um público muito interessante, é um público muito engajado, muito motivado, né? É um público que voltou a estudar por vontade própria, voluntariamente. E quase sempre são pais, mães, avós, né? Tios, tias, tem sua família, sua comunidade. É um público muito interessante. Então, atingir 7, 8 mil pessoas trabalhando um componente de parentalidade dentro de um currículo da educação de jovens e adultos, eu acho também que é um excelente caminho. A gente ensaiou esse caminho aqui na Secretaria de Educação e eu acho que é realmente um dos caminhos para reforçar. A gente está aqui, Leandro, construindo o plano municipal para a primeira infância. Eu estou acompanhando. Você falou no marco legal, o nacional de 2016, o de Recife é de 2018. E agora a gente está construindo um plano municipal da primeira infância, que é um plano de 10 anos, uma política pública, e, portanto, de longo prazo. E a gente vinha fazendo reuniões presenciais, audiências públicas, reuniões públicas até antes aí da parada da quarentena. Mas durante a quarentena, nós fizemos uma consulta digital pública através da plataforma do Colab. E a participação cresceu durante a quarentena. Nossa, a gente que legal. bateu o recorde da prefeitura. A prefeitura tinha 11 consultas públicas realizadas pela plataforma Colab. Nós fomos a 12ª e a gente bateu o recorde. Passamos de 2.000 respostas, Nossa, muitas sugestões. Então, eu acho que é algo que é para se fazer a muitas mãos mesmo. Quanto mais a gente trocar a experiência, mais mais riqueza democrática a gente vai ter para construir um plano que pertence à cidade, né? Políticas públicas que realmente tenham capacidade de impactar e mudar essa realidade. E esse nosso assunto de hoje aqui, sem dúvida nenhuma, desde o princípio, desde a criação da Secretaria Executiva aqui da Primeira Infância, tem sido uma prioridade. Então, portanto, o convite, as duas condições que faltavam, né, para você vir para cá. Uma é a gente passar por essa fase aí da quarentena, vamos ter que esperar um pouquinho mais, mas já dá para se programar, já dá para se planejar, porque o convite já está feito. Já. Espero que muito em breve a gente possa ter essas conversas aqui, né, não só virtuais, mas também presenciais. E até te dizer o seguinte, e também um spoiler para quem está nos assistindo. A gente tem aqui uma Semana do Bebê muito forte, em parceria com a Unicef. A gente está indo aí para a 6ª edição. Se eu não me engano, Recife tem mania de dizer que tem as coisas maiores, tal, a maior avenida em linha reta, o maior carnaval do país. Maior carnaval do país. Mas o carnaval do país é o maior, sem dúvida. Mas, segundo a Unicef, a nossa Semana do Bebê no ano passado foi a maior do Brasil. Que legal. A gente tem bastante orgulho de dizer isso. E esse ano, por lei, a Semana do Bebê acontece na 2ª quinzena de maio. Nossa, que bacana. Exato. Se a gente, até lá, ainda tiver num momento que é muito provável, ainda se adaptando às circunstâncias, pode ser que a gente amplie a Semana do Bebê no campo virtual. Né? Também faça muitas atividades através da internet. E aí também já te deixo um convite aberto para você se aproximar mais e, através da Semana do Bebê, começar a se articular aqui com nossa rede e fazer desse convite cada vez mais uma realidade. O maior prazer. Tamo junto. Que legal, que legal. Espero que dê certo. Joia. Leandro, eu queria agradecer. Aí o tempo passa rapidão. Rápido, né? A gente tem no máximo 1 hora e o Instagram derruba a gente já está com quase 45 minutos. Temos um tempinho aí para fazer as palavras finais, a mensagem final, um resumo do que a gente falou aqui, eventualmente, né, responder algum ponto que foi colocado aí por quem participou. Eu queria agradecer muito tua disponibilidade. Para a gente é muito importante, para a cidade do Recife é muito importante essa troca, né, de experiência e esse tema de paternidade. Então, brigadão aí por toda a tua atenção e tudo que você trouxe hoje. Que isso, eu que agradeço, Rogério, pelo convite. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, porque eu acho que em momentos de pandemias como essa, e tem tantas lives, né, assim, eu acho que uma live que fala sobre um assunto tão sério, sabe? E não é um assunto difícil, né? A gente tem
mania de empurrar as coisas que são mais sérias para frente, né, e ficar só na diversão. E eu acho que são temas muito fortes e extremamente importantes terem sido abordadas. Fico feliz por tudo que aconteceu, que está acontecendo aí em Recife, o Plano Municipal Primeira Infância sendo elaborado. Me coloco totalmente à disposição, seja para ir aí pessoalmente ou virtualmente, conte com a Forded. Convido a todo mundo que participou aqui a visitar a gente. Nosso Instagram é @4_dead, DADDY. Sei lá, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem o nosso site www.fordere.com.br. E é isso, acompanha que esse ano vai ser um ano produtivo. A gente quer lançar bastante coisas novas aí esse ano. Massa, vamos ressignificar, vamos levar aí aprendizados desse momento para a gente aí. Valeu, valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal que acompanhou aí, amigos, colegas, servidores, valeu. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Lembrando que vai ficar salvo aí, quando terminar agora, a gente vai salvar. Quem não assistiu tudo por algum motivo, tem a chance aí de assistir depois. Valeu, muito É isso obrigado. aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu.